Pergunta: por que você acha que está acontecendo tudo isso aqui dentro? Diga comigo: por causa única e exclusivamente da presença de Deus. Diga: por causa da presença de Deus. Queridos, é a presença de Deus que muda aqui, que transforma ambientes. Vocês lembram quando foi falado sobre o tanque de Betesda? Quando o tanque de Betesda, ele tinha ao redor dele, João capítulo 5, 5 pavilhões. E nesses pavilhões jazia ali, estava ali uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, todo tipo de enfermidade, pessoas que estavam acometidas de enfermidade. Eles habitavam ali, porque de tanto em tanto tempo vinha um anjo e ele agitava aquelas águas. Diga comigo: e o primeiro, não, com mais vontade, diga: e o primeiro que descesse aquelas águas seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então a Bíblia fala que lá tinha um paralítico. E esse paralítico, queridos, ele está lá enxergando. Eventualmente descia, vinha o anjo, mexia, movia as águas, descia um, era curado. Mais um tempo vinha um anjo, mexia as águas, o outro também era curado. Só que nesse meio tempo, diga comigo, Jesus chegou. Diga comigo: Jesus chegou. Diga: quando Jesus, com mais vontade, gente, quando Jesus chega, quando Jesus entra em um ambiente, tudo é transformado. Então Jesus chega naquele ambiente, amados, e ele chega para aquele coxo, para aquele paralítico, e pergunta: escuta, tu não quer ser curado? Ele disse: não, com certeza eu quero ser curado. Só que o que acontece é o seguinte: quando a água é agitada, enquanto eu estou indo para dentro das águas, alguém desce antes de mim. Ou seja, essa é a prova no texto de que os milagres aconteciam. Porque muitos estudiosos refutaram esta possibilidade. Só que no próprio texto está descrito o testemunho, que era triste até então, o testemunho do paralítico. Ele disse: enquanto eu estou indo, alguém desce antes de mim. E vamos combinar, se ele enxergasse outro descendo antes dele e não sendo curado, o paralítico ia pedir: gente, alguém me carrega embora daqui, porque não está funcionando esse negócio. Mas não, ele via um descia curado, outro descia curado. Enquanto ele estava indo, alguém era curado na frente dele. Só que quando Jesus chegou, amados, Jesus perguntou: tá, mas tem certeza que quer ser curado? Ele disse: olha, o que está me dificultando aqui é porque eu não tenho ninguém que me coloque dentro das águas, quando a água ou as águas são agitadas. Jesus olhou para ele e disse assim: teus problemas acabaram, toma o teu leito, levanta e anda. Ou seja, eu sou o mover das águas. Eu sou aquele que move as águas. E eu quero afirmar a você: Deus está aqui, Jesus está aqui, movendo as águas da nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa família. Se você crê, fica de pé, faz barulho para Jesus, igreja. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não vai sair daqui sem Jesus mexer, mover as águas no teu coração. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa, pode sentar, igreja linda. Deixa eu falar uma coisa: igreja que responde com fogo vai poder contemplar um Deus que responde por fogo. Esse jeito que você reage atrai a presença de Deus. Pensa comigo, de repente algum de nós pastores, a gente fala: porque Jesus vai tocar a sua vida. Amém.
Na boa, se eu fosse Jesus, eu ia dizer, eu vou procurar outro lugar. Esses caras, eu não estou acreditando. Esse bando aí não tem expectativa nenhuma. Agora, esse tipo de ambiente, gente, eu posso afirmar isso, pastores lindos e amados, esse tipo de ambiente que nós estamos construindo aqui, atrai o mover de Deus. Atrai o mover de Deus. Isso aqui é um verdadeiro tanque de Betesda, mano. Eu tenho certeza que tem anjos subindo e descendo neste lugar. Aleluia! Aí alguém vai dizer, mas profeta, eu não estou paralítico, mas talvez o seu casamento esteja. Talvez as suas finanças estejam. Talvez você não esteja. Talvez você está de pé mesmo. E glória a Deus por isso. Mas talvez suas finanças estejam. E talvez não seja nem por um problema seu, desculpa a expressão, uma má administração sua. Talvez não seja. Talvez você foi surpreendido no meio do caminho. Porque infelizmente surpresas, elas acontecem. E às vezes aquela construção linda que nós estamos fazendo, de repente parece que vai desmoronar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, quando Jesus está no barco. Não, fala com uma vontade. Quando Jesus está no barco, não tem jeito desse barco afundar. Aleluia! Deixa Jesus estar no barco, meu irmão. Oh, glória! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando a presença de Deus está conosco, as coisas acontecem, irmãos. Mas profeta, eu estou vindo aqui, eu estou passando por um problema. Ei, peraí, então você não entendeu, você não está ouvindo o que a gente está pregando. Em momento algum eu disse aqui, gente, olha só, eu nunca passo por problemas. Eu abro meu coração, a gente até se expõe demais às vezes nós aqui. Só que aí que está o segredo, nós passamos pelas lutas. Deus não quer que você pare no meio da luta. Deus não quer que você volte para trás. Se a presença, diga comigo, se a presença de Deus estiver comigo, nunca vou retroceder. Só por uma estratégia vinda dos céus. Do contrário, só me resta avançar, 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 avançar. Tudo por causa da presença. As pessoas vêm aqui e lotam um culto de terça-feira por causa da presença. Não é por causa de pastor, de profeta, de banda que é maravilhosa. Não é por causa da cadeira que é maravilhosa, porque antes eram umas cadeiras de plástico e estava lotado igual. É por causa da presença de Deus, amados. Que eu já vou dizer, a manifestação da presença de Deus só vai aumentar, gente. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Diga para a pessoa que está falando, essa manifestação só vai aumentar. E você participar. Aleluia. É só o começo. Vem comigo. Você está no deserto e aí você acha um verdadeiro manancial. Ali você se refresca, você tem alívio, você tem cura. Deixa eu lhe perguntar, se você sair do manancial, você vai continuar aproveitando as bênçãos do manancial ou não? Vejo que és profeta. Hashtag fica a dica, não sai da manancial. Você está feliz? Diga amém. Diga comigo, é a presença de Deus. Diga, não é a manancial, é a presença de Deus. Eu só brinquei, amém, amados? É a presença de Deus, mas a presença de Deus está na manancial.
É a presença de Deus. Essas curas, esses milagres, é a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, foi o texto que nós tocamos hoje, nas lives. É um texto que me impactou muito, na minha adolescência, quando eu li e estudei ele a primeira vez. Onde diz assim, ó, Êxodo 33, versículo 1, disse o Senhor a Moisés. Gente, vem comigo. Quem é que tirou o povo de Israel de dentro do Egito? Foi o? Que igreja que sabe tudo, rapaz. Vamos de novo. Foi o? Então esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor que tirou o povo de Israel do Egito, olha o que acontece aqui, gente. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Olha aqui. Aqui Deus estava tirando, com todo respeito eu falo isso, Deus está tirando o corpo fora aqui. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, porque até Deus tem um limite de paciência. Rapaz, e os caras brincaram. Olha só, a gente precisa lembrar como é que o povo foi parar em Israel, no Egito. O povo foi parar no Egito por causa de José. E o Egito só continuou forte por causa da bênção que estava em José, que estava sobre Israel. Amém, igreja? Por isso a bênção alcançou o Egito. Quando o faraó teve o sonho, José interpretou. Por causa da interpretação, né, faraó colocou um anel no dedo de José. E abaixo de faraó, José era o cara. Ninguém mandava mais que ele. O que ele dissesse era lei. Pronto, acabou. Então o próprio Egito foi abençoado por causa da bênção de Deus sobre José. Meu Deus do céu, já pegou aí? Pegou o código. Não, você pegou? Pegou para você? Não pegou. Não pegou. Diga comigo, se Deus, ou melhor, diga assim, ó, se uma nação inteira foi abençoada por causa de um homem, o que Deus não pode fazer na minha família? Agora nós vamos entender melhor a frase. Nós vamos melhorando. Diga comigo, se uma nação inteira foi abençoada por Deus por causa de um homem, imagina só o que Deus pode fazer na minha família por causa de mim, por causa de você, meu irmão. Se Deus abençoou uma nação inteira por causa de um homem, não, a gente precisa pegar esses códigos. Alguns já entenderam que eu estou brincando aqui. Não estou brincando com a pessoa, só com a situação. Amém, gente? Mas pega essa chave para você, meu irmão. Faz assim, Deus, eu pego essa chave para mim hoje. Mas aí a gente tem que analisar um pouco José. José foi um cara que não cedeu às ofertas do diabo. Isso aqui é forte, gente. Porque a gente tem que cuidar, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Amém, amados? Só que a glória vai manifestar onde tiver um vasinho que estiver honrando a Deus, irmão. É um vasinho cheio de defeito, é um vasinho que erra, que tropeça, mas Deus está vendo o coração dele. Deus está vendo o coração dela. Então, se Deus observar em você um coração como o coração de José, se Deus pegou José e por causa dele abençoou o Egito inteiro e depois Israel inteiro, você acha que Deus não pode mudar a história da sua família inteira se você se consagrar como José se consagrou? Gente, se não puder, então a gente não precisava estar fazendo isso aqui.
A gente podia estar em casa agora, assistindo um programa de TV, um dorama, como é que é? Eu não ia estar assistindo. É assim o nome? Dorama. Congorama. Assistindo uma série. Não, gente, a gente está aqui porque realmente é real. É real, amados. É real. É real. Que Deus, o que está acontecendo aqui é real, amados. O que aconteceu com Israel foi real. O que aconteceu com o Egito foi real. Você está me ouvindo? Diga amém. Então preste atenção. José não se... Que interessante isso, né? Os irmãos dele venderam ele, mas ele não se vendeu. Diga comigo, os irmãos de José venderam a José, mas José não se vendeu. Quando nós não nos vendemos, amados, nós não perdemos. É que às vezes as pessoas confundem a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Gente, não dá para a gente viver de misericórdia. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não dá para a gente viver de misericórdia. Já vou lhe explicar. Um vaso de misericórdia é aquele que Deus usa por misericórdia. A gente tem que ser vaso de honra. Deus está usando para honrar. Deus está usando, Deus está abençoando essa família, porque Deus está honrando uma família que está honrando Ele. Não, profeta, não é assim. Tá, mas e o texto bíblico que diz: eu honro os que me honram? Isso é texto bíblico, irmão. Honre a Deus e Deus vai lhe honrar. Ah, mas às vezes parece que demora. Não, gente, esquece, deleta a história do tempo. Entenda que o tempo faz parte de um processo, e os processos são necessários. Você está me ouvindo? Diga amém. Então vamos lá. Deus então abençoou todo o Egito. Aí por isso Israel veio para o Egito, aproveitou de toda essa bênção, mas se corrompeu. E esse é um dos nossos problemas, gente. A gente começa a ser abençoado e a gente começa a se corromper. A gente começa a esquecer daquele que nos tirou da dor, daquele que nos tirou da luta, aquele que restaurou nosso casamento. E aí, em vez de nós focarmos no Senhor da bênção, a gente foca só na bênção. E aí perde a bênção e perde o Senhor da bênção. E aí por isso não recebe mais bênçãos. Se você quer ter a bênção de Deus, fique com o Senhor da bênção. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor da bênção. Não, não é assim o texto, mas estou explicando para você. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas. Outra tradução diz: todas estas coisas, é a mesma coisa, vos serão acrescentadas. Pegou isso? Você pegou isso? É mais ou menos assim, ó. Para você comprar casa, quando você vai lá tem a prestação, quando você vai assinar, diz: não, mas tem mais o seguro que é acrescentado. Detalhe, você não compra sem ser acrescentado aquele seguro. Ou seja, você não tem escolha. Na presença de Deus é a mesma coisa. Quando você escolhe Deus, você busca Ele em primeiro lugar, você não tem escolha, você vai ser abençoado. Todas as coisas te serão acrescentadas. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga comigo: isso por causa da presença de Deus. Então diga comigo, o que é mais importante? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que é mais importante? As bênçãos ou o Senhor da bênção? A prosperidade ou Deus provedor? Então Deus chega para Moisés, porque o povo se corrompeu, se vendeu, se misturou naquela sujeirada toda que estava dentro do Egito naquela época, naquele momento. E Deus cansou, gente. Deus tirou o povo, Deus libertou o povo, Deus enviou o seu libertador, uma sombra do Messias, no caso Moisés, o maior de todos os profetas. Nenhum outro abriu o mar. Só vamos nesse aqui. Nenhum outro abriu o mar. Você está me ouvindo? Diga amém. Aí Deus manifesta o maior de todos os profetas para libertar. E o povo começa de novo. Gente, de novo.
o motivo pelo qual fez Israel se tornar escravo dentro do Egito, estava se repetindo agora na saída do Egito, gente. Eles passavam vencendo povos, os povos às vezes abandonando os lugares, e eles juntando os deuses dos povos, os ídolos, os postes ídolos, as imagens, para cultuar aqueles troços, gente. Mas Deus mandava a porção. Diga comigo, Deus mandava uma porção. Mas diga assim, a porção era perfeita. E mesmo assim, o povo conseguia reclamar. Então Deus mandava o maná, gente. Não existiu, nunca vai existir comida mais equilibrada do que o maná. Sabe por quê? Gente, esse povo andou 40 anos, não foram 40 minutos, nem 40 horas, nem 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses. 40 anos no deserto. Gente, o deserto, ele tem as piores condições para o ser humano, para qualquer ser vivo. Por isso que é deserto. Não sobrevive, não tem um capim, não tem um mato, tem cactos, tem uns troços esquisitos lá. Tem uns bichos que não dá para comer. Porque não tem vida no deserto. Aí Deus abençoa tanto o povo, Deus abençoa tanto, que nem as sandálias dos pés deles se gastavam. Pensa num terreno seco, árido, couro, não funciona nisso. Mas com Deus funcionava. E não é que funcionava, não gastava, não estragava, porque a bênção de Deus estava ali em cima, porque a presença de Deus estava com eles. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? Você está entendendo isso, sim ou não? Então de repente Deus cansou. Diga comigo, Deus cansou de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanta sujeira, de tanto pecado. Sabe o que aconteceu? Deus disse, Moisés, faz o seguinte, ó. Vai, sobe daqui. É mais ou menos, some daqui. Sumam daqui, gente. Sério, sumam daqui. Tu e o povo que tiraste do Egito. E vão para a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus não ia quebrar os seus mandamentos, Deus não ia quebrar suas promessas, Deus não ia quebrar aquilo que Ele havia prometido lá para os pais de todo esse povo. Você está ouvindo? Aqui se prova e comprova, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Então se nós sendo infiéis, Ele se manifesta fiel sobre nós. Agora imagina quando a gente lutar para ser fiel, o que a gente não vai experimentar? Pegou a chave? Vem comigo. Olha o que Deus fala. Deus cansou, mas mesmo assim Ele disse assim, ó: enviarei o anjo adiante de ti. Ou seja, vai o anjo, ele vai à frente de vocês. Lançarei fora, ou seja, o próprio Deus ia tirar todos os inimigos. Quem? Os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra de prosperidade, uma terra que mana leite e mel. Mas sabe o que Deus fala? Porém eu não subirei no meio de vocês. Por quê? Porque eu não estou mais aguentando. E se eu for com vocês, eu vou acabar consumindo com vocês. Sabe, fogo consumidor. Simplesmente. Parece que tem um testemunho para o final do culto aí, gente. Eita glória. Escute, sobe para uma terra de prosperidade. Eu, porém, não subirei no meio de vocês, porque vocês são povo de dura, ou seja, vocês são um povo que não se curva. Ou seja, vocês não estão me tratando como Senhor de vocês. Vocês, ó, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça
aos humildes. Você está ouvindo isso? Se faça humilde diante de Deus. Ninguém está falando de não ter dinheiro, de não ter condição financeira, não é isso. Às vezes as pessoas, eu sou uma pessoa muito humilde. O que tem a ver uma coisa com a outra? Desculpa o que eu vou falar agora, mas existem muitos pobres que são extremamente orgulhosos. E existem muitos ricos que são extremamente humildes. Não ostentam. Então não confunda uma coisa com outra. Amém, amados? Se fazer humilde é entender que existe um Senhor acima. Você está me ouvindo? Diga amém. Vamos lá. Porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no meio do caminho. Então o povo ouviu toda essa má notícia, versículo 4, e começou a chorar. Os caras se apavoraram. Meu Deus, Deus não vai com a gente mais. Versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço José, ou seja, o seu discípulo, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Gente, segredo: Josué se tornou o sucessor de Moisés, porque ele não se afastava da presença. Deus já tinha parado de falar. Moisés saía para fazer as coisas dele, mas Josué ficava lá do lado. Será que Deus não vai falar mais nada? Eu quero ouvir. Gente, o que tudo indica é que Moisés entrava para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus. Moisés não via, mas falava face a face. O que tudo indica é que Josué ficava lá assim, tentando ouvir. E diz que Deus parava de falar, Moisés ia fazer as coisas dele, e Josué permanecia junto à tenda. Meu irmão, permaneça junto à tenda. Permaneça na presença. Não se venda, não se entregue, não entregue, sabe, o melhor que Deus está lhe dando por causa de um prato de lentilhas, fazendo alusão ao que aconteceu com Esaú e Jacó. Não troque tudo que Deus tem para a sua vida, nem por algo prazeroso, e nem talvez por causa de um descontentamento dessa vida. Entenda que o que hoje você está descontente é passageiro. E às vezes você descontente com o que é passageiro, você abandona a graça, você abandona a presença, você sai de perto da tenda e perde a bênção de Deus. Não sai de perto da tenda. Não sai do manancial. Oh meu Deus. Aleluia. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir deste lugar, faz subir este povo, porém não me desse a saber quem há de enviar comigo. Claro que ele já sabia, e o anjo, mas ele queria Deus. Moisés, diga comigo, Moisés já havia entendido que a queda dos inimigos, que ter o próprio anjo do Senhor com eles, indo adiante deles, mesmo podendo acessar a terra prometida, terra da prosperidade, terra que mana leite e mel, isso não era o todo de Deus. Você entendeu? Isso tudo, diga comigo, isso tudo. Gente, nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de todos os inimigos de Israel simplesmente. Nós estamos falando do próprio anjo de Deus ir à frente. Nós estamos falando de Deus dizendo: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar num tempo, numa terra, numa estação de prosperidade. Diga comigo, mas isso tudo não era o todo de Deus. Não era o todo de Deus.
Diga comigo: o todo de Deus sempre estará na própria presença de Deus. Então não adianta a gente ter cadeira nova, a gente ter um prédio maior, não adianta Deus nos dar um quarteirão inteiro, né, pastor? Pastor Mateus, meu mano. Não adianta, Deus pode nos dar uma quadra inteira para a gente fazer a igreja, vamos falar sonhos aqui, fazer escola. Fazer quadra esportiva para os jovens poderem ficar brincando. Pista de skate. Coisa arada. Mas perder a presença. A igreja que tem tudo, mas não tem a presença, pode ter certeza que é a igreja mais pobre que poderia existir na face da terra. Agora, uma igreja pode não ter nada disso, nem cadeiras maravilhosas, mas ter a presença. Quem tem a presença tem tudo. Vamos lá, quem tem a presença, diga comigo: quem tem a presença tem tudo. E quem tem a presença, se permanecer na presença, se permanecer na presença, se permanecer na presença, será guiado ao todo. Quem tem o todo de Deus acessa o tudo. Diga comigo: quem tem o todo de Deus acessa tudo. Não, você não entendeu. Senão tinha que virar cambalhota, fazer berreiro. Diga comigo: quem tem o todo de Deus acessa tudo. Então, Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. Diga comigo: oração move a mão de Deus. Diga comigo: não existe oração sem resposta. Diga: não existe oração sem resposta. Diga mais alto: não existe oração sem resposta. Então olha só, Deus já havia decretado: some daqui. Eu não vou subir com vocês. Mas Moisés orou, e por não existir oração sem resposta, Deus olha para Moisés e diz: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia!